mais uma vez ao vivo aqui no Sua Vaga na Alemanha, né, um canal voltado para engenheiros que desejam trabalhar na Alemanha, né, mesmo que não tenha alemão, né. E para quem não me conhece, eu me chamo Gerson Santos, eu vivo aqui na Alemanha desde 2016, sou engenheiro sênior e eu ajudo engenheiros a conseguirem a sua vaga de trabalho na Alemanha, mesmo sem alemão. Vamos ver quem está entrando: Danilo, João Vitor, Gustavo, sejam bem-vindos, né? Como eu sempre falo, se vocês têm dúvidas, podem escrever aqui nos comentários. A caixinha eu já separei com as informações que vocês solicitaram, né? Ou seja, o cargo e o salário médio para cada cargo. Eu não vou conseguir fazer isso agora ao vivo, ou seja, a pergunta não tem que ser em relação ao cargo, mas sim em relação a alguma coisa específica que eu dizer na live, beleza? Mas hoje o tema é quais são as engenharias mais procuradas e bem pagas na Alemanha, beleza? Eu tenho aqui a minha colinha para ajudar também a gente fazer uma live, uma conversa aí eficiente, fechou? Show de bola. Então, começar dizendo o seguinte, né? Acho que é muito importante a gente entender que o engenheiro profissional tem que ser reconhecido e bem remunerado, né? A gente investiu no mínimo 4, 5 anos aí da nossa vida, né, para nos qualificar, para estar preparado para o mercado de trabalho, para exercer uma função de responsabilidade. Então, o que a gente busca é reconhecimento, né? O que eu, naquele começo, quando eu me formei, e eu não achei no Brasil, foi isso, né? Eu me apliquei algumas centenas de vagas, né? Eu não tive nenhum retorno de vaga para engenheiro. Eu acho que lá bem no finalzinho, quando eu estava desistindo, apareceu alguma coisa de trainee, mas aí eu já estava voltado para me aplicar à Alemanha. Então eu realmente larguei mão. O que eu vi foi, em vez de ter posições como engenheiro no Brasil, tinha posições como analista, técnico, ajudante, enfim, analista de engenharia, tudo que fazia com que o cargo engenheiro não fosse mencionado. E isso tem uma estratégia por trás. A estratégia é não pagar o salário mínimo para engenheiro, que é 8 vezes o salário mínimo brasileiro, né, do ano. O que para a gente nesse momento seria em torno de uns 12 mil reais, né, por mês. Ou seja, esse é o salário que o engenheiro na carteira de trabalho deve receber se ele receber o título de engenheiro, assinar como engenheiro, né? Mas a gente sabe da realidade do Brasil, pouquíssimos cargos que vão te nomear na carteira de trabalho como engenheiro, porque você vai ter que receber o salário que está estipulado, o mínimo, né? É uma regra, né? Então, por isso existem esses jeitinhos aí para a gente não alcançar isso, né? Como eu falei, eu investi muito tempo na minha carreira também e eu queria buscar o reconhecimento, não só um salário, não só um emprego, mas o reconhecimento como engenheiro, né? Então, nada melhor do que buscar um mercado onde está aquecido e que realmente te nomeia como engenheiro e que dá o retorno que você busca, tá? E a gente vai falar hoje aqui um pouquinho da Alemanha, beleza? Show! Vou começar aqui falando alguns pontos importantes, ou seja, o que influencia no salário na Alemanha, né? Acho que algumas coisas são mais fáceis de entender e também isso acontece no Brasil, né? Como, por exemplo, experiência, né? Mas tem outras coisas que existem só aqui ou existem uma forma diferente de se abordar, então vocês vão entender mais ou menos como funciona esse salário, a distinção de salário e né, aonde vocês estão nesse momento, beleza? Deixa eu tomar um pouco d'água. Show! Beleza, eu vou começar aqui por alguns pontos, né? Como eu falei, eu vou seguir a minha notinha para ficar mais fácil e rápido a nossa live. O primeiro ponto que influencia no teu salário é a indústria que você trabalha. Ou seja, então, nós trabalhamos na indústria, nós engenheiros focamos na engenharia, né? Engenharia e tecnologia. Ou seja, aqui na Alemanha está em alta. Aqui na Alemanha tem procura. Então, a tendência é salário aumentar, beleza? Dependendo do setor,
ele aumenta mais ainda. Eu vou comentar sobre isso mais no final da live, onde eu vou falar os top 3 setores que mais bem pagam na Alemanha, tá bem? Mas já saibam que nós somos beneficiados por ter escolhido a engenharia, porque aqui na Alemanha está aquecido. Então, ou seja, o salário, né, quando a gente pega o salário da Alemanha, de todos os funcionários, de todas as indústrias, a engenharia e a tecnologia está acima, né? Não número 1, não digo isso, mas acima, top 3, top 5, né? Isso é visível, tá bem? Show. Então vem na sequência o que eu falei para vocês, né? O que é óbvio no Brasil, aqui também, a experiência profissional. Então, quanto mais experiência você tem, maior vai ser o salário, né? Isso aí é óbvio. Isso aí é normalmente o que acontece, né? O legal é o seguinte: para quem entra no mercado de trabalho, o salário, vamos dizer assim, baixo, né, inicial, é um dos mais altos do Brasil. Então, esse é o interessante da situação aqui. Então, quando a gente entra como engenheiro na Alemanha, né, o primeiro engenheiro júnior, engenheiro tá ali cheirando a leite, acabou de entrar na engenharia alemã, você já entra ganhando um salário muito alto, o que engenheiro de 5, 10, 15 anos, quiçá 20 anos no Brasil, não ganha, tá bem? Ou, enfim, se ele fizer autônomo, enfim, tiver um business que realmente funciona, deve ganhar. Mas são exceções, tem dor de cabeça pra caramba, é muito melhor em algumas situações, né? Tá num cargo, não ser o dono da empresa, o que a bomba vai explodir no teu colo. Isso aí, claro, depende do que você busca, mas eu tô dizendo na nossa interpretação aqui é trabalhar para uma empresa e iniciar a carreira aqui já dá a vantagem de você ganhar um salário muito alto comparado ao Brasil, tá bem? Show! O próximo passo é nível de educação. Então, ou seja, o maior nível de educação que você tem, que você fez, que você, né, alcançou, vai te dar benefícios em relação ao salário. Ou seja, engenheiro, né, bacharelado, enfim, já entra com um salário muito bom. Aqui, eu vou falar com vocês sobre isso, tem uma tabela, né, normalmente, aonde, né, por exemplo, se fez técnico, chega num determinado nível. Se fez engenharia, chega num outro nível. Existe um limite, né, quando o salário é tabelado, existe um limite. E é isso, como nós fizemos engenharia, esse limite é estendido, né, é maior. Então, se você fez mestrado, é maior ainda. Doutorado, PhD, ainda maior, tá bem? Então, é isso, né? Tem também algumas situações que faz com que você também ganhe mais, ou enfim, algumas qualificações específicas, tá bem? Mas, em geral, a tua formação, né, o que você fez, o que você estudou e o que você aplicou, vai te ajudar a alcançar um maior salário, beleza? Próximo ponto aqui é a localização geográfica. Isso aí, é óbvio, no Brasil você também tem ali, talvez você consiga ganhar um pouco mais no São Paulo, no Sul, enfim, dependendo da situação ali do mercado em si que você está trabalhando, né? Então na Alemanha também tem isso. Então existem locais específicos aqui, né? Eu até já comentei em algum momento no meu material que eu disponibilizo diariamente, que no sul e no oeste da Alemanha você tem a tendência de ganhar mais, né? Por quê? Porque a economia é muito forte e a indústria da engenharia é mais forte lá. Tem mais empresas, o dinheiro roda lá, vamos dizer assim, tá bem? No final da live eu vou explicar quais são os estados que mais bem pagam, tá? Eu vou falar dos setores, vou falar dos estados e as engenharias, beleza? Aqui eu estou explicando o que influencia num salário maior ou influencia em geral no salário do engenheiro na Alemanha, tá bem? Então tá certo. Esses são alguns pontos que influenciam, tá? E eu vou seguir com alguns outros, mas qual que é a sua estratégia, né? Qual tem que ser a sua estratégia quando você é engenheiro, né? Busca um maior reconhecimento, um maior salário, e você está nesse momento de o que eu faço agora. A minha principal dica para você é ganhar em moeda forte, né? O que é moeda forte? A moeda que tem um poder de compra maior, que ela vale
mais em relação às outras moedas, né? Então a comparação que a gente está fazendo aqui é simples. Euro, né? O que a moeda aqui na Europa, a principal moeda na Europa é euro, e real, né? Agora, se eu for pesquisar, vou pesquisar agora para vocês ao vivo. Euro, real. Vamos ver como que tá. Tá 6 reais. Ou seja, 1 euro significa 6 reais nesse momento, né? Varia um pouco para mais, para menos, mas esse é o poder, né, que a gente pode já estabelecer e entender, né? Quando você foca numa moeda forte, você consegue, né, ter um resultado mais rápido em relação a investimentos, em relação a, enfim, poder aquisitivo ou o que você busca. É óbvio que você tem que ser inteligente, né? Não adianta ganhar muito e gastar muito, né? Isso aí é uma outra história. Mas eu quero dizer o seguinte: se você busca reconhecimento, busca ganhar muito, ou pelo menos mais do que você pode onde você está, busque moeda forte. No caso, euro, no tópico que estamos falando sobre hoje, né? Alemanha, beleza? Então, o que eu lembro é ter recebido uma proposta para ganhar, se eu não me engano, sei lá, 2.000 reais como trainee, né? E é algo nesse sentido, tá? E eu não julgo, né? Acho que, enfim, todo mundo tem contas a pagar, mas, cara, quando você vê aqui, né, um engenheiro recebendo 5.000 euros, 5.000 euros vezes 6, 30.000 reais. Então você fala, caramba, como só trocar de país faz com que esses, por exemplo, 2, 3.000 reais se tornem 30.000 reais, entende? Então é isso a importância de você olhar para a moeda forte. Ah, Gerson, mas você vai gastar em moeda forte. Mas se ligue, você não precisa gastar tudo em moeda forte. Você não precisa, você vai pagar suas contas, mas você tem que saber investir, né? Enfim, seja inteligente com esse dinheiro, né? Se você torrar tudo em moeda forte, ainda assim, eu falaria que valeria a pena porque você está tendo uma qualidade de vida muito maior, tá? Mas, em geral, é entender o quão vale isso, né? O valor disso, né? Não é só o dinheiro na mão, não é só a quantidade, né? É tudo por trás, né? Tudo que você consegue comprar. Um exemplo, poder de compra, tá? Então, a gente está falando de moedas fortes. Você eu vou dar um exemplo. Vamos falar um exemplo de um celular, iPhone. Um iPhone, sei lá, 14, 15, enfim. Para você comprar ele na Alemanha, você precisa de... Eu vou chutar aqui, tá? Mas eu já fiz essas contas, mas eu não lembro exatamente o número, tá? Para comprar um iPhone, você precisa trabalhar, por exemplo, 15 horas na Alemanha. No Brasil, 90 horas. Você entende a força disso? Você tem que entender isso, você tem que olhar para isso. Porque você na Alemanha, você precisa trabalhar 15 horas. No Brasil, 90 horas. Isso é só um exemplo, eu não sei o número exato, tá? Mas é gigante assim. Tem produtos que são menores, essa diferença, mas em geral é isso. Então, isso que você tem que entender. Você tem que entender o poder que é a moeda aqui, tá bom? Tá, beleza. Esse é um tópico importante para você entender como aumentar o seu salário. Se você quer realmente ganhar mais, né, ter maior poder aquisitivo como engenheiro, ser valorizado, olhar para a moeda forte é um caminho, vamos dizer assim, inicial, tá bem? Show. Então, digamos que entramos no mercado de trabalho alemão, beleza? Então agora você já entendeu alguns pontos. Qual que é o próximo? É especialização. Nós já somos formados, ou estamos nos formando, né, dependendo aí da sua situação, em engenharia. Então a gente já tem um bacharelado, enfim, já temos uma formação que é muito bem reconhecida aqui. É muito bem reconhecida. E detalhe, que eu não expliquei para vocês ontem, mas hoje cabe a situação. Quando você se forma 5 anos como engenheiro no Brasil, quando você chega aqui, você tem um reconhecimento, né, ou no caso, vamos usar a palavra certa, validação de diploma, né, ou equivalência de diploma entre bacharelado e mestrado. Por que isso? Porque a nossa formação é de 5 anos, a da engenharia daqui é de 3 anos e meio. Então, como a gente se forma em 5 anos normalmente, o que acontece é que a nossa formação vale mais ainda do que a gente é intitulado no Brasil. Então a gente chega na Alemanha com uma formação entre bacharelado e mestrado. É exatamente isso que está escrito quando você faz uma validação, né, no ZAB. Então está escrito assim, essa formação no Brasil
está aqui na Alemanha válida ou equivalente a um bacharelado, entre bacharelado e mestrado. É exatamente isso que consta. Tem casos que não alcança isso? Tem. Tem casos que conta com mestrado? Tem. Alguns, esses são raros, mas no geral é nesse meio. Você cai numa formação acima. Isso é visto com bons olhos pelos empregadores, né? É bom, você não tem só o bacharelado. Eles ficam bastante confusos em relação a isso. Tem que explicar que o bacharelado, né, ou a formação nossa é um pouquinho estendida, né, entre 4 e 5 anos, né? Mas o legal é que eles veem isso com olhos positivos, tá bom? Isso é muito bom, é um ponto cego, talvez você não saiba disso, mas isso traz muito, traz aquele olhar positivo, que o alemão adora um certificado, né? Adora um documento, e falar que você teve uma formação mais completa do que a Alemanha é realmente um ponto positivo, tá bem? Show! Então, sua especialização vai trazer você mais próximo de um salário melhor, tá bem? Qual que é o próximo ponto aqui? E esse aqui é um ponto cego, que esse aqui nem eu sabia quando eu cheguei, nunca tinha ouvido falar, até eu ter entrado e entendido. Tá, peraí, existe uma tabela, mas não é para todo mundo. Então, são os salários tabelados e não tabelados. Aqui se chama Tarifvertrag, que é os salários tabelados, e o Außentariflich, que são os AT, não tarifados. Existe uma distinção, né? Normalmente o AT, né, não tarifados, são cargos com um pouco mais de experiência, cargos de gestão, tá bem? Não é assim, vamos dizer assim, não é comum você já começar com não tarifado, tá bom? Então quando você começa num tarifado. O que é o tarifado? Eu até botei aqui uma descrição, é um acordo coletivo que regulamenta salários e direitos. É como não, tem um sindicato por trás disso. Então o sindicato, ele ajuda a regulamentar e proteger você, tá? Realmente tem uma proteção muito forte aqui, né? Não só na segurança, mas também, enfim, de estabilidade, de férias, de horas extras, né? Realmente ele cuida de você para ter o work-life balance, né? Para ter esse descanso, para não trabalhar que nem um camelo, né? Que nem muitas vezes no Brasil, por exemplo, tá bem? Então, aqui existe esse acordo, né? E normalmente para engenheiros, o sindicato, você pode até pesquisar, IG, né? Metall, eu vou soletrar para ficar mais fácil vocês pesquisarem, IG, né? Espaço, Metal, mas com 2 L's no final. Esse é um tipo de sindicato, né, que é normalmente voltado para engenheiros. E tem um próximo também que é IGBCE. São 2 tipos de sindicatos, né? Tem engenharias diversas dentro desse sindicato, né? Indústrias diversas, mas o legal é que com isso, vocês vão conseguir ver uma tabela. Vocês vão conseguir ver uma tabela, né? Normalmente está lá EG, né? Que é o grupo, né? Que pode começar ali, sei lá, num grupo de 7 a 15. Grupo 7 recebe um salário disso, porque com isso de experiência, e você consegue ver tabeladinho, certinho, o salário, né? Quanto que tem que ter de experiência, quanto que tem que ter de XYZ para alcançar o próximo nível. É lindo, por quê? Porque você consegue saber aonde você está, né? É onde você pode chegar, tá bem? Isso é muito fácil de entender, é muito fácil até de negociar salário. Você pode falar, quando você falar, você pode falar, eu busco o grupo 10, eu busco o grupo 11, estar no grupo, né? Ou seja, receber um salário dentro daquele range, daquela faixa salarial, né? Isso é muito comum, tá? Então, isso é um tipo de salários tabelados. Agora, isso também faz com que você receba um salário que tem um limite, né? Existe um limite. São vários grupos, mas chega um momento que tem um limite, né? E aí que eu falo que entra a oportunidade de cargos ou, enfim, né, de responsabilidades que você entra nos salários não tabelados. E os salários não tabelados para engenheiro vai fazer que você realmente alcançar salários que normalmente não aparecem aí nas médias salariais do Google e dos outros sites, né? Assim, eu estou falando de salários de 6 dígitos, 100 mil euros por ano, né? O que é 100 mil euros por ano? Deixa eu colocar aqui, deixa eu fazer essa... Tá, 100 mil euros por ano, né? É óbvio, eu nem bati na cabeça aqui,
R$ 600.000 por ano, né? Divide isso por 12 e isso aí é o salário, né? Salário não tarifado alcança esse salário, até passa. Agora, salário tarifado não alcança esse valor. Então, como eu falei, depende muito do teu cargo, depende muito da tua experiência, mas saiba disso já. Olha que massa. Vocês possivelmente nem entraram no mercado de trabalho ainda, mas já sabem disso. Eu, quando eu entrei, eu nem sabia disso, não tinha nem noção. Tabela, salário tabelado, não tabelado, local, não sabia nada. Então, guarda essa informação, porque isso vai ser bastante útil na hora que vocês conversarem sobre até negociação de salário, beleza? Show! O próximo tópico aqui que eu falaria tá, mas como que a gente consegue, então, um salário ideal, né? Deixa eu tomar um pouco aqui. Um salário ideal seria mais ou menos você tá no cargo certo, na indústria certa, no local certo e na empresa certa. Ou seja, o tamanho da empresa também conta, né? Se é uma multinacional, enfim. Então, assim, eu não tenho como falar pra você, cara, você tem que ir aqui para conseguir o melhor salário. Você precisa entender o mercado. Mas, claro, tem algumas vamos dizer assim, pistas e também estratégias, mas você precisa entrar no mercado e entender. Porque cada engenheiro, né, tem a sua especialidade, tem o teu cargo, quer seguir uma carreira, e dentro da tua carreira, daí você precisa ver, tá, com isso que eu quero fazer, eu consigo alcançar esse salário, né, porque eu posso seguir nessa direção, né, porque não adianta também só seguir o salário e esquecer de realmente curtir, de aprender, de ajudar, de se sentir bem, né. Ser engenheiro é sensacional, né, engenheiro e engenheira, todavia, tem que fazer o que ama, né, não só ficar buscando os cifrões e tá cansado, estressado, tá bem? Show! Daí o que você pode falar, tá, mas como é que eu vejo, mais ou menos, tá? Eu tô aqui me aplicando e pediram pra eu falar quanto é que eu quero, né, no cargo. Eu não tenho noção nenhuma, Gerson, não tenho noção nenhuma, né? O que você busca aí receber. Então, eu digo pra vocês, eu vou passar aqui 3 sites que vocês precisam anotar. Eu vou até escrever, eu posso escrever aqui, né? Porque daí fica mais fácil, tá bom? Ó, o primeiro site é Gehalt. Se eu não me engano é .de, tá? Eu só anotei o nome dele, mas você pode colocar Gehalt, acho que é .de. O segundo é Kununu. E o terceiro é Glassdoor. Com esses 3 sites aqui, né, Gehalt.de, Kununu e Glassdoor, você consegue pesquisar o teu cargo praticamente na empresa onde você está trabalhando. Por que praticamente? Porque alguns funcionários, eles disponibilizam essa informação, seja quando eles começaram a trabalhar, seja quando eles estão saindo. Então, você já tem uma noção de qual que é a expectativa, né, salarial, de acordo com a empresa que você está se aplicando e o cargo que você está se aplicando. Isso ajuda muito você ter uma noção de como começar aí, né, a fazer uma entrevista e até falar sobre salário. O que no começo você fica realmente perdido aqui na Alemanha. Primeiro, eles falam euro por ano, então você fica. E bruto, tá? São 3 coisas importantes. Salário na Alemanha se fala euro por ano e bruto, tá bem? Então é muito importante você entender isso. Porque se você não entender isso, você pode talvez falar um número que pra você soa muito bem, mas você não sabe que na real não tem desconto de imposto, né, que tem desconto de imposto no caso, né, enfim, N coisas. Então, busca essa informação, guarda essa informação e comece a pesquisar o teu cargo na empresa que você deseja, na empresa que você se aplicou, e daí você vai começar a ter a noção da média salarial. Eles falam o range, eles falam a faixa e você trabalha nela, né? Pelo menos por segurança no começo, trabalhe nela, tá bem? Isso ajuda você bastante na tua direção para não chegar e perder uma vaga, porque, vou dar um exemplo aqui, tá? A vaga tá pagando inicialmente 60 mil euros por mês, por ano, e você chegou falando que é 80, né? Sim, talvez você mereça, sim, você tem experiência para isso, mas a vaga em si não é essa, não tem esse perfil. Então, seria melhor você nem se aplicar, então. Entendeu? Porque chegar lá, investir tempo, depois pedir um salário que você deseja, mas que não está dentro da expectativa do budget,
não vale nem a pena. Então pesquisa antes, né? Quando você vê uma vaga, pesquisa antes. Pega o nome da empresa, coloca em um desses sites, coloca o cargo e busca lá. Vai encontrar cargos similares, daí você vai ter uma noção, beleza? Vai te ajudar bastante, fechou? Show de bola. Tá, daí, como que são em relação aos impostos aqui na Alemanha, né? Uma coisa eu tenho que ser sincero, imposto aqui não é baixo. Todavia, ele varia por várias coisas. Ele varia, primeiramente, se você está iniciando na carreira, ou, né, enfim, já tem um tempo, por causa do salário, né? O salário inicial você está como estagiário, sei lá, você ganha, sei lá, menos de 14 mil euros por ano. Daí, você tem lá 14% de desconto. Daí, sei lá, você virou já engenheiro sênior, já tem mais de 40% de desconto. Isso aí por quê? Porque eles trabalham com essa progressividade de salário e de desconto. Mas o desconto abrange várias coisas. Eu não vou entrar em detalhe agora, só que o importante é o seguinte, saber que você, de acordo com a tua, como que é o nome disso? Classe fiscal, ou seja, solteiro, casado, com filho, sem filho, enfim, conjugue, com renda, sem renda. Cada classe fiscal faz com que você tenha menos desconto ou mais desconto, depende muito. Então é muito importante você pesquisar isso e tem, se eu não me engano, esse Gehalt.de, ele também ajuda você a fazer essa pesquisa, né, de quanto você receberia. Coloca lá o bruto, né, o local onde você vai receber o salário, né, o estado no caso, e vai sair o líquido, a gente chama aqui na Alemanha de neto, né? Ou seja, o líquido. Então, é importante você entender que tem várias variáveis, né? Você ouve, a Alemanha tem um imposto gigante, daí você fica, então não vale a pena. Claro que vale a pena, você tem que só entender qual a sua situação, né? Entender também que isso realmente volta a você, né? Seus filhos não vão pagar a escola, eles não vão pagar a faculdade, eles não vão pagar curso técnico, tá bem? É um exemplo, tá? Sistema de saúde, enfim, rodovias e etc, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: entenda, né, o que está incluso nisso, a sua situação e se vale a pena ou não. Cara, eu não preciso nem comparar, você pode fazer a comparação que você quiser, né? Aqui, o que eu pago não é baixo, mas eu pago tranquilo, pago com gosto. Pago com gosto porque, como eu falei, sendo engenheiro, você tem um salário digno, eu pago isso, compro o que eu quero, invisto no que eu quero e sobra. É isso, é o que eu falei. É você estar no mercado de trabalho onde você pode fazer isso, onde você tem a possibilidade de crescer. Daí você fala, Gerson, talvez no começo não seja assim, que nem você agora, porque você está aí há 8 anos, já está engenheiro sênior, concordo, mas é por isso, você precisa começar, né? Você precisa dar o primeiro passo, ou você vai ficar numa situação que talvez não seja favorável a você, né? Então, é muito bom você ponderar qual é a sua situação, qual é o seu status quo, qual a sua situação agora. Eu tô bem aqui no Brasil, só tô querendo pesquisar como que tá aí. Beleza, você tá bem no Brasil, tá curtindo, tá realmente sendo valorizado como profissional, né? Você se sente seguro onde você mora, e etc. Cara, eu falo pra você continuar aí, de verdade. Eu falo, eu não tô aqui pra forçar ninguém a vir pra cá, não. Eu tô aqui para mostrar a real, como que é a Alemanha. O mercado de trabalho aqui é sensacional para mim, abriu as portas, eu não tinha experiência, eu não tinha alemão, eu nem falava inglês muito bem. E, cara, entende? Enquanto o Brasil me chutava, a Alemanha tava de braços abertos. É isso. Depois comecei a subir a escadinha da carreira e graças a Deus estou bem. E eu sei que tem muito brasileiro que pode deslanchar aqui, que realmente pode conseguir a oportunidade da vida aqui, pode mudar a vida, como eu mudei. Então por isso que eu estou fazendo isso, tá bem? Então, pondere, busque sempre informação, né, de acordo com o teu cargo, de acordo com o salário que você vai receber, o que você recebeu como oferta de trabalho, e sempre pondere, tá? Mas, como eu falei, existem situações específicas para você, porque se você vir solteiro é uma coisa, vir casado é outra, se o seu cônjuge trabalha é uma coisa, se ele não trabalha é outra, se você tem filho é uma coisa, se você não tem filho é outra. E detalhe, se você tem filho, você vai receber a mesada do governo alemão. Porque é um incentivo para que você tenha mais filhos, né, e, entre aspas, né, cria a base forte da demografia alemã para que tenha mais trabalhadores, tá bem? Então,
é isso, é uma ajuda para que isso sempre, né, tenha um fluxo positivo para a economia, tá bem? Show! Legal! Então, eu separei aqui as perguntas que vocês fizeram no inbox, eu vou responder elas daqui a pouco, né? Cada cargo, mas vocês mandaram muita coisa, acho que tem aqui, ó, mais de 20 cargos, mais de 20 especialidades aqui, né? Eu tive que separar o salário de cada um aqui, fiz até uma tabela, posso mostrar para vocês aqui. Mas o que eu quero responder aqui é o começo, né, o título dessa live, que é o quê? Quais são as engenharias mais procuradas e bem pagas na Alemanha, tá bem? E aonde, no caso, né? Então tá bom. Vamos aqui começar pelo... Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Show! Então vamos assim em relação a cargos, tá? Mais procurados. Uma coisa, um disclaimer. Todas as engenharias têm oportunidade na Alemanha. Todas, sem exceção. Porque a engenharia aqui é abrangente, trabalha com de diferentes indústrias e setores. Você pode pesquisar, existem vagas em todos os setores. Alguns menos, outros mais. Agora eu vou falar quais são os que mais procuram, né? Isso não significa que os que não estão na lista não são procurados, tá bom? São os que mais são procurados. Vamos lá. Normalmente, engenheiros mecânicos, né? Engenheiros automotivos, é o que trabalha com esse setor, engenheiros de computação, engenheiros eletrônicos, eletricistas, mecatrônicos, de energia, civil, farmacêutico, químico. Esses são o grupo que é mais procurado, tá bem? Que é mais procurado. Agora, Gerson, e os outros não são procurados? São, mas são menos, tá? Existem algumas exceções, mas determinados setores chamam mais engenheiros, sei lá, de automação, por exemplo, né? Enfim, mas o que eu digo é, isso quando você busca no LinkedIn, no Xing e nas tabelas de vagas para engenheiros abertas, esses são os títulos, né, os grupos que eles mais falam que tem procura, tá bem? Mas em geral, como eu falei, todas as engenharias têm oportunidades aqui. E detalhe, uma coisa que eu já falei no meu conteúdo e eu preciso enfatizar. Se você é engenheiro aqui, não foque apenas na sua especialidade. Não foque, eu sou engenheiro mecânico, então eu vou pesquisar engenheiro mecânico. Não foque nisso, porque isso vai limitar você. Então, foque em engenharia, foque na tua habilidade, na tua qualidade, no que você sabe, software, metodologia, qualificação, programação, qual é a linguagem que você sabe, foca nisso. Isso que eu fiz, eu descobri que eu mesmo formado em engenharia mecânica, os cargos que eu atuei não são os intitulados engenheiro mecânico, tá bem? Todos os cargos que eu atuei na Alemanha, né? Então, para você ter uma ideia como isso é importante, não focar só na especialidade, beleza? Show! Próximo aqui é, quais são os setores que mais bem pagam aqui na Alemanha? São 3, os que mais bem pagam, os salários são muito altos, né? Em geral, tá? O farmacêutico, o aeroespacial e o químico, né? Esses são os que mais bem pagam. Isso não quer dizer que tem mais vagas, não quer dizer que os outros pagam super menos, quer dizer que é o salário que alcança o maior range, a maior faixa salarial, tá bem? Vamos dizer assim, nesses setores a chance é maior de conseguir um salário maior, tá bom? Talvez com menor experiência, enfim. São esses setores que você pode focar se você quiser só focar no salário, ou se você é da área, abrir os olhos e realmente vir com tudo, porque realmente tem salários bem interessantes, tá? Mas o mais importante, aqui, né, a diferença salarial é de 10 a 15%. Então não tem uma diferença gigante de salário, né, em relação a cargos, né, ou especialidades, né, não é gigante, tá? Eu agora, como vocês fizeram as perguntas aqui, eu vou falar um pouquinho sobre cada cargo, né, que foi perguntado no inbox, tá bom? Deixa eu tomar um pouco d'água. Vamos lá. Então, eu vou citar o nome de quem fez a pergunta, né? Ou pelo menos o nome e o arroba, né? Se não for seu nome, tá escrito aqui já, beleza? Então, Pedro falou algo em relação a engenheiro físico de construção, né? E
o salário, a faixa salarial, eu vou falar aqui em euro, e depois eu vou falar em euro por ano, e depois eu já vou pular para a média salarial em reais por mês, porque vocês entendem mais fácil, tá bom? Então, ó, aqui não está contando experiência, aqui está só contando uma faixa salarial, tá? Para engenheiro físico, por exemplo, né? A faixa salarial é entre 55 e 80 mil euros por ano. Isso dá equivalente a 25 a 36 mil reais por mês, tá bem? O próximo aqui foi o Túlio, ele perguntou sobre engenheiro de alimentos, né? Então, a faixa é entre 50 e 75 mil euros por ano, o que equivale a 23 a 34 mil reais por mês. Lembrando que todos os salários que eu estou falando, eles são brutos, não tem o desconto de imposto, tá bom? Bruto, a faixa é bruta. E depois você precisa ter o desconto, que, como eu falei, depende muito da situação de cada um, tá bom? Então, eu vou falando aqui cada um, mas a média, eu vou adiantar, a média aqui é entre 45 e 80 mil, tá? A faixa salarial. Isso aí tem a ver por quê? Como eu falei, experiência, tem a ver com setor, localização, né? Qual é a região que está a empresa. Então, por isso tem essa faixa. Mas vamos lá. Especificamente, o Léo perguntou sobre engenheiro projetista mecânico, né? Engenheiro construtor. Entre 52 e 78 mil euros por ano. Isso equivale a 23 a 35 mil reais por mês. Beleza? O João, ele perguntou sobre engenharia elétrica, né? O engenheiro eletricista. Entre 55 e 85 mil euros por ano, o que equivale a 25 a 38 mil reais por mês. Beleza? O Miguel Dias perguntou sobre engenharia metalúrgica. Está entre 53 e 80 mil euros por ano, o que equivale a 24 a 36 mil reais por mês. Tá bem? O Cadu perguntou sobre engenharia aeroespacial, né? Está entre 58 e 90 mil euros por ano, que equivale a 26 a 40 mil reais por mês, tá? Vamos lá, próximo. A Tá, ela perguntou sobre engenharia química. Está entre 54 e 82 mil euros por ano, o que equivale a 24 a 37 mil reais por mês. A Marília Brito perguntou sobre engenharia de segurança do trabalho. Está entre 52 a 75 mil euros por ano, o que equivale a entre 23 e 34 mil reais por mês, tá? Então, o que eu falei para vocês, no euro, a média é entre 45 e 50 inicial até 75, 80, né? Tem exceções aqui, e em real tá entre, em média, 20 e 35 mil reais por mês, tá? Show, vamos lá. Voltando aqui, Douglas perguntou sobre engenheiro mecatrônico, entre 53 e 80 mil euros por ano, o que equivale a 24 a 36 mil reais por mês. O João Melo perguntou sobre engenharia elétrica, eletrônica, sistemas embarcados, ficou entre 55 a 85 mil euros por ano, ou 25 a 38 mil reais por mês. O Ed Amaral perguntou sobre engenharia de produção, né, o trabalhador portuário, enfim, entre 48 e 70 mil euros por ano, que equivale a 21 a 31 mil reais por mês. A Berteley Conrado perguntou sobre engenharia civil, né, varia entre 50 e 80 mil euros por ano, que equivale a 22 a 36 mil reais por mês. O Ed perguntou sobre engenharia mecânica, né, entre 52 e 78 mil euros por ano, o que equivale a 23 a 35 mil reais por mês. Vou dar uma pausa aqui para falar uma coisa para vocês. Tá vendo que o engenheiro mecânico aqui está entre 52 e 78 mil euros por ano, né, o que é 23 a 35 mil reais por mês. Isso aqui é uma média, né, uma faixa salarial. Só que eu sou engenheiro mecânico e meu salário é muito maior do que isso. Eu tenho experiência, sim. Eu passei por esse salário, mas é isso que eu quero dizer para vocês. Não se torture, né, por, meu Deus, meu salário vai ficar dentro dessa faixa pro resto da vida. Jamais. Não, isso aqui é só um exemplo. Isso aqui é só uma faixa. Imagina que você é um funcionário médio e quer ficar na média. Então é um salário médio, entendeu? É só isso. Mas, independente, só salário grande, na minha opinião. Qualquer um desses aqui, né, enche a geladeira, enche o passaporte de carimbo, de viagens internacionais, sabe? Então, enfim,
é só um exemplo, então não fique preso só a essa faixa salarial, tá bem? Voltando aqui, eu acho que tem mais 5 engenheiros e especialidades. O Luan de Angelines e o Ed perguntou sobre engenheiro mecânico, né, projetos, indústria farmacêutica, entre 55 e 85 mil euros por ano, o que equivale a 25 a 38 mil ou 39 mil reais por mês. Aqui na engenharia florestal perguntou a Eduarda, o JP e a Letícia Lopes, né, engenharia florestal, tá entre 45 e 65 mil euros por ano, que equivale a entre 20 e 30 mil reais por mês. O Jorge perguntou sobre 3 profissões aqui, eu vou falar uma de cada vez. Engenheiro de produção, entre 48 e 70 mil euros por ano, o que significa 21 a 31 mil reais por mês. Perguntou também sobre engenheiro de processos, o que é entre 50 e 75 mil euros por ano, que equivale a 22 a 34 mil reais por mês. E, por último aqui, é engenheiro de qualidade, entre 50 e 72 mil euros por ano, o que equivale a 23 a 32 mil reais por mês. O último não, tem mais uma, e foi a Ana Bastianello, desculpa a pronúncia, acho que é italiano, né? Ela perguntou uma coisa bem específica, ela perguntou aqui, ó, eu quero o salário líquido no início de carreira. Todo mundo que eu falei aqui foi salário bruto, né? Ou seja, aquele salário, o primeiro salário, é o que está no contrato, não tem nenhum desconto. A Ana, ela quer saber o salário que vai pegar na mão. Eu quero o salário que eu vou pegar na mão. Quanto que é? Tá, então eu pesquisei, eu fiz a pesquisa e para engenheiro eletricista, tá bom? Para líquido, ou seja, né, o início, o que vai estar na tua mão no início de carreira, tá? E foi entre 35 e 50 mil euros por ano, que equivale a 15 a 23 mil reais por mês. Isso líquido, na mão, tá bom? Então, é a única exceção dessa lista toda aqui, que eu falei de brutos, esse é o líquido. Porque a Ana perguntou assim, tá bom? Eu falei pra vocês, me pergunte na caixinha que eu vou te responder exatamente o que você pediu. Aqui, ó, eu vou até... Será que eu consigo... é uma loucura. Será que eu consigo virar? Eu acho que eu vou conseguir isso. Virei, ó. Olha a tabela aqui que eu fiz, gigante, com as informações que vocês pediram, o nome de cada um aqui, anotei para vocês, né, terem acesso, beleza? Show! Agora eu vou para as perguntas aqui, para algumas coisas que vocês citaram, vamos ver se eu consigo acompanhar, vamos lá. Pera aí. Aqui no Brasil estão pedindo experiência até para estagiário. Cara, isso é complicado, né? Enfim, eu sou suspeito a falar, né? Porque eu tentei muitas opções, muitas oportunidades no Brasil. Eu tentei, né, mas não consegui, não tive essa chance. E por isso que eu mirei fora, né? E não me arrependo, porque tenho uma vida aqui excelente, sensacional. Não é perfeita, mas eu não tenho o que reclamar. Não tenho o que reclamar. No Brasil, tinha uma vida boa no sentido de não me faltava, mas eu não tinha emprego. Eu não tinha nenhuma opção e o mercado de trabalho no Brasil brasileiro não me absorveu. Eu não entendia por quê. Eu realmente não entendia. Eu tentava, enfim, eu era formado em engenharia, né? Tentei ter o melhor perfil possível e não consegui ser absorvido. Então eu falei, eu não vou trabalhar em um cargo que não é engenheiro. Eu não vou. É óbvio que eu consegui reagir rápido e consegui essa oportunidade aqui. Mas existem milhares de engenheiros que não têm essa oportunidade ou não conseguiram e estão trabalhando em profissões que não são engenheiro, e tudo bem, eu respeito, até porque, como eu falei, tem que pagar a conta, mas não se limite a isso. Não aceite isso, não aceite isso. Não aceite o que o Brasil e que a indústria fala pra você. Não, você vai ter que receber esse salário, você vai ter que ser chamado de analista, de não sei o que, né? Eu vou mostrar pra vocês, acho que na última live, o engenheiro Marcelo Silva, ele estava no Brasil e, sério, ele foi contratado, não sei se vocês conhecem o termo, para limpar cavaco. Ou seja, né, máquinas de usinagem, né, elas trabalham e depois de fazer a transformação ali da peça bruta na peça final, né, tem cavaco para todo lado. Ele é engenheiro, né, falava inglês, tinha até feito intercâmbio, estágio e estava trabalhando no chão de fábrica como
ajudante, limpando o chão, literalmente. Então é triste isso, é triste. É digno, eu respeito, mas é triste não ter a oportunidade, né? E daí o que aconteceu? Como ele não estava sendo aceito no Brasil, ele estava com medo de vir pra cá, no sentido de, tipo, cara, se no Brasil não me aceita, imagina na Europa, na Alemanha. Contrário, quando ele se aplicou, se eu não me engano foi a 15 oportunidades, ele foi chamado para umas entre 3 e 5, tá? Ele vai falar sobre isso na última live, né, dessa série de lives de aquecimento, tá? Então, para você ter uma ideia, às vezes você está no mercado de trabalho errado que te deixa lá embaixo, daí você pensa, cara, eu não sou ninguém, quem sou eu para olhar para a Alemanha? Jamais, não pense isso. Esse mercado que está fazendo você pensar assim, você não é isso, tá bem? É que você está no local errado, fechou? Show, vamos continuar aqui. Eu me inscrevi para uma vaga de júnior, que na entrevista o gestor falou que a vaga era de júnior, porém exigia uma certa senioridade do candidato. Brincadeira. Complicado, né? Júnior, vaga de júnior, mas exige senioridade. Beleza, vamos lá? O pior, né, essa questão do câmbio é sobre ganhar 2.000 e pagar 1.300 de aluguel. Como que faz? Parece que tá impossível de viver. Eu não sei disso agora, mas eu lembrava na minha época, né, quando eu estava me formando, e sabia que realmente era delicado. Se eu realmente não conseguisse o emprego que eu buscava como engenheiro, ia ser, né, rapando com a unha. Então, eu espero que vocês consigam realmente a oportunidade aqui o quanto antes, beleza? Munique é onde tem os maiores salários? Também. Munique, né, tá no sul da Alemanha e é uma região que tem ótimos salários. Só que é uma região bem cara de se viver. Então o que você tem que fazer é entender aonde você tem que viver em Munique para pagar menos. A minha sugestão: trabalhe em Munique, mas viva a 30, 40 quilômetros de distância. Daí você vai falar, Gerson, mas é longe. Fique tranquilo, aqui o transporte público é sensacional. Você vai pegar um trenzinho limpinho, tranquilo, vai colocar seu fone, sentadinho, vai chegar no seu trabalho em 30 minutos e pronto, beleza? Então, só fique atento a isso, fechou? Ed Amaral. Sim, legal a explicação, valeu. Bom que tem o Kindergeld, o ajuda de custo para quem tem filhos, né? Então, se você tem filhos, você tem uma ajuda do governo que é entre 250 a 280 euros por filho, né? E esse valor, né, no final das contas, você pode fazer o quê? Uma poupança para o filho. É o que eu faço para minha filha, né? Ela tem uma poupança, graças a Deus a gente tem essa possibilidade, também o governo tem essa ajuda, então a gente utiliza até o dinheiro que a gente ganha, né? E ela vai ter, com 18 anos, um montante muito interessante e ela já tem a aposentadoria dela. Imagina assim, se a gente continuar trabalhando, né? Ou de deixar esse dinheiro e até ela se aposentar, né? Esse valor vai chegar a mais de 1 milhão. Então é isso, aqui só com esse valor que o governo já dá, é óbvio que ele paga até 18 anos, né? Ou até o filho entrar na universidade, ou no Ausbildung, que é o técnico, né? Mas só de você poder fazer esse investimento, né? Olhar para isso e ter um salário digno que consegue fazer com que você já pense no futuro, não só o seu futuro, a aposentadoria, mas a sua família, isso dá uma paz, né? Você sabe que vai ser um futuro tranquilo, não só para você, mas para sua família, né? Show. Como está o mercado de engenharia elétrica aí na Alemanha para uma pessoa que acabou de se formar? Então, como eu falei, né? Eu já fiz umas pesquisas, né? Quando perguntaram se tem vaga júnior, tem milhares de vagas para engenheiros júniores, para engenheiros que estão começando, tá bem? Né? Agora para elétrica eu não posso falar, não tem como pesquisar agora, né? Estou ao vivo com vocês. O negócio é o seguinte, né? Tem muita oportunidade. Você não precisa focar em ser engenheiro elétrico, né? Escrever engenharia elétrica, mas busque essa oportunidade, entenda o que o mercado busca do profissional que está iniciando, né, na direção que você deseja ir, seja engenheiro eletricista, seja, enfim, alguma coisa específica na engenharia elétrica, tá bem? Você tem que buscar, eu dei a dica, acho que foi ontem, que é você entrar nas vagas e entender os pré-requisitos, o que elas estão pedindo. Pega lá 10 vagas, tabela elas, coloca elas numa tabela e pega aqueles requisitos e olha para eles e fala, tá, o que eu tenho, o que eu não tenho, o que eu preciso fazer, tá bem? Isso é muito importante para direcionar você, fechou? Toda experiência é considerada
toda a experiência considerada. A Alemanha é sensacional. Deixa eu falar uma coisa, que aqui ó, temos 9 engenheiros online, e eu vou falar isso aqui. Poucos vão saber, se o cara assistir essa live, depois ele vai saber. Eu sou ex-jogador de futebol americano, né? Eu joguei futebol americano aí nos últimos, ou em 12 anos da minha vida, né? Joguei na seleção brasileira, né? Tive bastante sucesso aí, vamos dizer assim, pelo menos eu me senti muito bem jogando, pude jogar em outros países, etc. Legal. E daí, por que eu tô falando isso? Porque tem uma parte no currículo que você fala dos seus hobbies, né? E você fala também de atividades extracurriculares. E eu coloquei isso. Eu coloquei que eu joguei na seleção brasileira, que eu competi, que eu ganhei alguns prêmios, etc. E cara, até isso contou. Ah, Gerson, como experiência? Não, mas contou como liderança. Eu era o capitão da seleção brasileira, um dos capitães. Então, é isso que faz toda a diferença, né? Você pensa, pô, será que conta mesmo? Conta. Se você faz esporte, conta. Se você toca instrumento, conta. Se você coordena um grupo da igreja, se você coordena um grupo, enfim, de escoteiros, porque você está mostrando algo a mais, né? Uma soft skills. Isso é muito importante você entender. Aqui na Alemanha realmente conta, realmente conta. Eles realmente falam sobre isso, eles vão falar sobre isso. Pô, você praticou esporte, pô, você gosta de dançar, pô, você organizou esse evento. Então, fique atento a tudo que você fez na tua vida, né, na carreira, e coloque, né, de uma maneira estratégica que vai dar boa, beleza? Caramba, travou aqui. Como é a cobrança dos patrões alemães dos seus empregados? Existe alguma avaliação mensal ou anual do desempenho dos trabalhadores? Pô, boa pergunta. Não tem a ver com o tema, mas eu já vou responder porque eu tô aqui no final da live, tá? Seguinte, em relação aos patrões, acho que eu até falei sobre um pouquinho da cultura alemã em um post que eu passei. Não existe aquela hierarquia, você não se sente olhado de cima para baixo, saca? Igual no Brasil, né? Que você é tipo um cachorrinho, ou que você tem que tomar cuidado. Você pode falar olhando no olho, como se você fosse do mesmo cargo da pessoa, tá bem? Por quê? Porque aqui é assim. Porque a hierarquia aqui é assim, a pessoa tem um cargo, ela tem responsabilidade, mas tudo que sai da tua boca, tudo que você fala é respeitado. É respeitado. Então não existe isso, esse sentimento de tipo, meu chefe, meu Deus, tem que me comportar. Então não existe isso, tá bem? Seja você, e quando você tiver alguma situação, converse abertamente. Aqui é muito tranquilo, aqui é realmente como eu falei pra vocês. Pra mim eu tô no paraíso, né? Enfim, no Brasil eu tive experiência como estagiário, né? E senti essa hierarquia, mas aqui não. Aqui não existe. Aqui, por exemplo, um exemplo bem engraçado. Meu chefe fala, enfim, né? Algo do tipo, pô, eu acho que é isso aqui. Eu falo, não é. É isso aqui, porque eu não preciso falar, sim, talvez, mas talvez seja. Não, eu não preciso fazer curva, eu não preciso fingir, eu não preciso omitir a minha opinião. Eu posso falar e pode ser na lata, e pode ser contrário dele. Eu não vou ser julgado, eu não vou ser, enfim. E eu sou assim. Quem me conhece aqui sabe, né? Eu sou assim, né? A pessoa falou algo que eu não concordo, que, enfim, que eu acho que eu tenho uma outra opinião, eu vou falar. E aqui é muito abertamente, essa cultura é assim, da pessoa, ela já debater com você na hora e resolver ali, e, sabe, bem direto. Isso é muito bom. Nós brasileiros não estamos acostumados a isso. Quando eu cheguei aqui foi um baque, foi realmente um baque, tomar um feedback do tipo assim, esse trabalho não está bem feito. Você fala, nossa. Mas você entende que ele não está falando para te punir, ele está falando que, de acordo com a experiência dele, com o que ele esperava, não está bem feito. Daí vem o resto. Ele fala, porque isso, você poderia ter feito assim, assim, assado. Já era. Ponto final. Próximo, o que fazer? Não vai ficar burburinho, não vai ficar nada. É assim. Aqui é preto no branco e assim, sabe? Pra mim é sensacional isso. Né? Pra quem talvez não esteja acostumado com a cultura, vai ser um choque. E eu já adianto, mas é um choque positivo daqui a pouco. Porque você vai entender quão eficiente, quão rápido, quão melhor é ser direto, receber o feedback, dar o feedback e seguir a vida, não levar pro pessoal, sabe? Show. Como os recrutadores alemães veem lacunas no currículo? Nossa, essa é uma ótima pergunta. Tá, tem uma live, deixa eu ver qual vai ser a live, peraí. Live sobre documentos, vai ser a live 6. Eu vou falar sobre currículo e outros documentos importantes para se aplicar, para ser engenheiro aqui na Alemanha. Mas
Sobre lacuna, eu digo uma coisa, não deixe lacuna. Você tem que explicar ela. Não deixe o recrutador ter dúvida do que você fez naquele momento, tá bom? Existem estratégias para isso, mas o que eu digo é, não deixe. Explique isso de alguma forma. Fechou? Marília, você perguntou para mim no inbox, eu não consegui te responder ainda, responda aqui agora. Vale para arquiteto também? Marília, eu vou ser bem sincero para você. Tudo que eu explico vale, na verdade, para todo tipo de profissional. Mas o meu intuito aqui é ajudar engenheiros. Por quê? Porque eu passei pelo processo não só como estagiário, mas como engenheiro também, né? Eu vivi todo o processo e eu sou engenheiro sênior. Eu ajudo a contratar pessoas, então eu sei como é o processo, eu sei como é o mercado. Se você perguntar algo sobre engenharia, ou eu vou saber onde pesquisar e vou trazer a resposta. Agora, se você perguntar algo sobre arquitetura, eu não vou saber. E sendo sincero, o meu foco é engenharia, tá bom? Então, para te responder, você é bem-vindo em assistir e aprender com as dicas, mas o meu foco é engenharia, é engenheiros aqui na Alemanha, tá bom? Então, trazer profissionais que querem trabalhar na engenharia, né, como engenheiro na Alemanha. Fechou? Galera, é isso. Eu fico muito feliz de ter feito essa segunda live, de ter vocês aqui. Olha, amanhã vamos ter a live como conseguir uma entrevista de emprego como engenheiro na Alemanha, mesmo estando no Brasil, né? Esse foi o caso do Marcelo, do Ian, do Ricardo, de outros engenheiros que eu ajudei a conseguirem vir para cá, estando no Brasil, né? Então, eu vou trazer algumas dicas, né, que eu utilizei com eles e que vai ajudar com certeza você, né, a dar o próximo passo para conseguir a sua vaga de engenheiro na Alemanha, mesmo estando no Brasil. Beleza? Show de bola. Galera, engenheiros e engenheiras, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação e a gente se vê amanhã. Um abraço. Valeu!